Olá! Eu falei esses dias sobre os vícios, né? O aspecto geral do que é o vício, o que ele traz, a questão da ausência do pai, né? Desse masculino. E hoje eu vou trazer aqui um relato de uma constelação. Normalmente os meus relatos eles são por escritos, mas hoje eu vou trazer um vídeo sobre isso. Eu atendi um médico recentemente e a questão que ele trouxe era eu não sou feliz. E eu disse não, em nenhum momento. Ele, não. Eu tenho momentos de alegria quando eu estou atendendo. Mas, fora dali, eu não tenho. Eu não tenho esses momentos de alegria. Existe um vazio muito grande. E dentro do campo de constelação, eu tenho várias ferramentas, né? E uma delas é um programa, um aplicativo de Ask Your Heart, né? Pergunte ao seu coração. Então, nosso coração sempre sabe de tudo. E eu fiz o programa, rodei o programa para ele, sem ele saber, eu fiz ali para mim, só para me abrir um pouquinho mais. E saiu que o sentimento dele era raiva. E aí eu pedi para que ele representasse em um boneco aquilo que saiu no meu programa. Então saiu uma resposta no meu programa, eu falei, se conecta e escolhe um boneco. Um objeto, né? Eu tenho várias coisas na minha mesa. E ele escolheu um homem. E eu falei, escolhe um segundo boneco. E ele escolheu um homem, mas uma criança. Então, já me mostrou ali o quanto a criança dele tinha raiva. E eu decidi perguntar, a sua criança tem raiva de quem? E num choro muito emocionado, ele disse do meu pai. O meu pai não foi presente, o meu pai não deu amor, o meu pai não deu carinho. O meu pai era um bêbado, viciado, que batia na minha mãe. Porém, eu perguntei, o seu pai batia em você? Não. O seu pai era grosseiro, violento com você? Não. Você tem você tem lembranças de momentos onde você ficou com seu pai, tem a memória do seu pai. O meu pai trabalhava muito, mas quando ele chegava eu tinha. Então isso já mostra o quanto ele estava no campo da mãe, representando a dor dessa mãe, né? Este homem não foi um bom pai, não foi um bom marido, perdão. E aí a gente começou a abrir a constelação e nós entramos num movimento de entender toda a ancestralidade dele. Então, o pai dele era alcoólatra e a mãe, muito dura. A mãe da mãe era boazinha, porém, o pai era alcoólatra e muito duro. Então, ele tem um alcoolismo pelos dois lados da família, tanto o lado materno quanto o lado paterno. Mas ele não é alcoólatra. O que ele decidiu fazer? Ser diferente. Eu não bebo e eu vou dar amor para minha filha. Porém, ele não consegue. Por mais presente, por mais amor que ele ofereça, dentro dele existe uma fúria, uma raiva muito grande. Então ele disse que ele é impaciente, que ele tem muita raiva, que ele não gosta de estar com pessoas e assim por diante. Ele quer dar amor, ama tanto uma filha, quer fazer tanto diferente, mas ele não consegue. Então, ele não se tornou alcoólatra como o pai, mas ele se tornou duro como o pai e como os avós e as avós, né? Na verdade, só sobrou uma, a materna. Dentro desse contexto de repetição, por que se repete? Porque não é incluído, porque é julgado. Quem é julgado é excluído, quem é excluído precisa pertencer. Como pertence? Repetindo o padrão.
Então, esse médico repete o padrão sendo grosseiro como uma forma de inclusão desse pai e desses avós. Ele optou e ele conseguiu ser mais forte a ponto de não gostar da bebida. Poderia acontecer, como aconteceu com o pai, não é? Porque o pai aprendeu com o pai dele. Grosso, duro, batia e bebia. O pai dele já não batia, mas bebia. Ele já não bebe, mas tem o sentimento de grosseria e de raiva dentro dele. Então, dentro desses padrões de repetição, acontece por esse julgamento, né? Então, a raiva que ele sente do pai, na verdade, era um movimento em direção à mãe. Porque a mãe sofreu demais. Coitada da minha mãe. Quando ele foi embora, minha mãe cuidou de mim, a minha mãe fez tudo por mim. Porém, essa mãe não permitia que esse filho visse o pai. Então, ele ficou totalmente no campo da mãe, sem a presença desse pai, mas no fundo, amando esse pai e desejando que esse pai fosse presente, porque a queixa dele foi: ele nunca me deu amor, nunca me deu colo. E quando a gente vai observar, sim, ele realmente teve, né? Da maneira que o pai pode dar. Então, as leis do Bert, ela traz hierarquia, então os maiores precedem os menores. O pai e o avô, eles vieram antes. Qual é o direito que esse homem hoje, esse filho hoje, tem de ser melhor que eles? Não é? Então, a gente entra no campo da dor. A segunda é pertencimento. Todos têm direito de pertencer. Esse pai não pode pertencer na vida desse filho. Esse avô não pode pertencer, porque foi muito duro. Né? Então, tem um julgamento e uma exclusão de todos esses homens. E a última, terceira, é o equilíbrio de troca entre o dar e o receber. Então, esse pai, esse avô, ele deu muita dureza, deu muitas surras, ensinou o alcoolismo, mostrou como que o filho devolve. Como é esse equilíbrio? Não tem. Hoje, este homem diz que eu não tive amor do meu pai e tal, mas você dá? Eu não, eu nem ligo para ele. Não quero. Mas você espera? Sim. Porém, são os filhos que vão em direção aos pais. Os pais já nos deram a vida. E nós alegramos os nossos pais e honramos a vida que eles nos deram com o nosso sucesso e a nossa alegria. Mas muitas vezes nós não conseguimos porque nós estamos presos nessas situações sistêmicas, né? E por mais que ele ame e cuide dessa filha, a filha também pode olhar para isso. E quando eu dei essa informação, ele disse: e ela já é assim. Ela já é brava, ela já é durona, então já entrou nesse padrão também. Então, o mais importante de tudo é a gente olhar para aquilo que falta, é incluir aqueles que foram excluídos, é dar um lugar de respeito a todos que vieram antes. Porque tudo que eles vivenciaram e tudo que foi difícil para eles foi que para nós fosse um pouquinho mais fácil, né? E, poxa, mas eu tenho que olhar para um alcoólatra, eu tenho que incluir? Sim. É necessário que isso seja feito para que pare esse ciclo, para que interrompa este movimento de exclusão. E incluindo, muitas vezes, o alcoolismo traz situações muito difíceis. Por exemplo, este homem batia na mulher. Ele nunca viu, mas ele sabia. Mas essa informação não dá mais para tirar da memória dele, ou não dá para dizer: olha, sua mãe não apanhou. Não, isso não tem como fazer. Aconteceu. Mas o que muda é a maneira como hoje ele pode olhar para isso que aconteceu. É ele entender e ressignificar tudo isso que aconteceu no passado. Porque os fatos, eles não mudam. Muda a maneira como nós olhamos para os fatos que aconteceram. E isso só cabe a cada um de nós.